dar continuidade à nossa reunião de salvação, para que podemos nessa tarde esse estudo maravilhoso. Nós vamos cantar o coro que diz: vem Espírito de Deus, encher meu coração de paz e de amor. Amém? Esse coro ele é uma oração, né? E nós estamos fazendo a Deus, em nome de Jesus. Quem conhece? É bem espiritual. Encher meu coração de paz e de Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Amém? Continuamos a pedir ao Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, que Deus Espírito Santo. Aleluia.
depois eu vou te algumas orações, né, de gratidão, Senhor Jesus. Orações curtas, né? Mas que você faça, porque Deus, Ele realmente, a cada dia, Ele tem derramado bênção sobre nossas vidas, amém? Amém. Sentimos essa presença da hora que a gente coloca a planta dos pés no chão, né? Até hora que a gente volta para deitar, para descansar, a gente sente essa presença gloriosa de Deus, né? Esse cuidado de Deus sobre a minha vida, né? E a sua vida. Então cantemos: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Amém? Enche o seu ser, né? Nessa alegria do Senhor, nessa presença, né? Gloriosa, que você chega a chorar na presença dos teus altíssimos. Obrigada por essa presença gloriosa.
esteja revirando, Pai Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, para que eu poder se alimentar, Senhor, com a tua santa palavra, com o teu amor, com o teu poder, com o teu conforto. Em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, cantando a tua casa, Pai. Uma palavra assim, cantada, essa palavra, seja para o agradecimento de teu nome. Obrigada, Senhor, por cada um que chegou até aqui. Você está, tendo a certeza que você está presente em nosso meio, Senhor. Desde aquela hora que pensamos em minha contato, Senhor, que estava ali conosco, nos conduzimos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, mais por tudo. Porque às vezes sempre isso nos desce, Senhor, mas quem está conosco. Aquelas horas, Senhor, que pensamos que o mar vai ser amigo, Senhor. Mas se ele não se abrir, nós podemos atravessar por cima da água. Oh, Deus amado, obrigada, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade. E essa é a minha oração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, o Espírito de Deus está querendo construir a sua vida inteiramente e fazer um movimento qual você nunca sentiu. Dê lugar ao Espírito de Deus. Né? É sutil que a palavra aqui bem-vindo, tão aconchegante e agradável fim. Deixa o Espírito de Deus encher tua alma de prazer. Algo novo, né? E bom você vai conhecer, né? Glória a Deus, porque a gente já conhece esse Deus. E Ele quer construir a nossa vida, né? Ele só quer um pouquinho não, né? Só quer o meu pezinho. Ele quer Maria José por inteira, né? Maria por inteira, Cris por inteira, Maria por inteira, né? O Senhor quer cada um de nós por inteiro, né? Que possamos estar louvando depois da gente comer. Então, um momento de oração silenciosa, né? Você e Deus. Possuir a sua vida inteiramente.
lá, né? Está enchendo os nossos corações. Poder dele maravilhoso. Nós vamos ter os alunos agora nesse momento. Os alunos, terça-feira, reunião de relação às 18h30. Nessa semana, a gente vai ter um curso de ação de graça que será na sexta-feira, a partir das 19 horas, da curso de ação de graça de Emanuel, né? Sim. Aí vai ser a quarta, vai ser na sexta-feira. Então, sexta-feira, a partir das 19 horas. No sábado, eu vou fazer regular, no sábado, regular. Agora, não regular, né? Não vai regular. Ela veio com ele, vai na festa. Havia um casal, então, isso quer dizer o seguinte, que nós temos que fazer divulgação para as pessoas de uma que vai estar acontecendo no sábado, né? Vai ser de horas. A partida vai ser no horário, começando de manhã, a partir das 8 horas da manhã. Então devemos divulgar, né, convidar as pessoas e também, além de convidar também, de fazer presente, né? Porque o bazar está ligado nesse propósito. Vai ver aí, né, os trabalhos, né? Foi feito o tema natalino, né? Então, convida as pessoas de divulgar, certo? Sábado não haverá regular, haverá bazar a partir das 8 horas da manhã. E domingo as atividades normais. Amém. Nós vamos, antes de passar a palavra também, vamos ter o nosso louvor. E eu escolhi, aquele canto vai estar aqui, avante conservacionista. Vamos ficar de pé e vamos mais uma vez, né? Estar louvando o Senhor com esse cântico. Nós não podemos ficar sentados, né? Vamos marchar, sair, movimentar as pernas, em nome de Jesus. Salvador. Aleluia. Falamos a carne do reino de Israel. Resposta do caminho. Salvador. Salvador.
E o último corinho é: soldado de Jesus Cristo, avante com fé e amor, né? E é muito bom, né? Quando somos esses soldados, né? Que vamos avante com amor, com todo o amor, com toda a dedicação, né? Do nosso coração. Ele foi. 3, 9, 7, 4, já. Soldado de Jesus Cristo, avante com fé e amor. O mundo esperançado contempla o vosso fervor. Tomai de Deus a armadura para resistir ao mal. Não conformeis. Não te desvie da visão celestial. E a gente já só vai cantar o corinho, o cântico 2, 3, 4, diz: tudo entregarei, como diz Jesus mandou, tudo deixar.
Aleluia. Nós vamos meditar nessa noite. O versículo é João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. E o tema é o plano de Deus para toda a humanidade. No desenvolver, então, desse texto, nessa noite, a gente vai compreender um pouco mais, né, sobre esse tema. João 3,16. É um versículo muito conhecido que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos reler novamente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. O plano de Deus, né, para toda a humanidade. Desde o início da criação, Deus tem um plano para a humanidade, ou seja, Deus não criou o ser humano por acaso, né, nem criou de uma forma que não tivesse nenhum propósito, né, para estabelecer. Pelo contrário, Deus criou com um propósito, né, considerando o homem, né, quando falando de homem, estou falando acerca da espécie humana, do ser humano. Considerando o ser humano ter a sua individualidade, sua vontade, e Deus respeitou isso. Quando o primeiro homem criado, né, Adão e Eva, resolveram a não obedecer à orientação, à direção dada por Deus, né, a determinação de Deus de não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim do Éden, sob pena de apenas seria exatamente que eles perderiam, ou seja, as suas almas morreriam, né? Eles perderiam a vida, o compromisso, o relacionamento com Deus, causando aí então, nesse ato, né, de desobedecer, a morte espiritual, separação de Deus. Por isso as Escrituras registram que Jesus Cristo, ele veio para dar vida, né? Ele veio exatamente com esse propósito, dar vida, pois a humanidade, né, está perdida e separada de Deus em consequência do seu pecado, dessa decisão. Na sexta-feira a gente refletiu sobre esse texto na reunião de santidade, no culto de santidade. Nós refletimos um pouco sobre esse texto, mas nós não vamos nos deter nesse texto, nesse tema, né, da queda do homem, da separação, né? Mas vamos pensar no plano de Deus para nós e para toda a humanidade. Então, nesse plano, se revela a vontade divina, né, para a humanidade como um todo, de forma geral. Ele tem sua origem na natureza divina e é fundamentado em princípios éticos e morais. O plano de Deus, né, fundamentado nesses princípios, como o amor ao próximo, a justiça, a compaixão, a solidariedade. Deus deseja que os seres humanos vivam de acordo com esses princípios que são considerados como a base para uma vida plena e significativa. E são vistos, né, como uma expressão do caráter divino. Porém, o homem natural falhou em cumprir esses propósitos, né? O ser humano, né, ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus e deveria refletir exatamente aquilo que Deus é. Né, amor, compaixão, misericórdia, né, bondade e assim por diante. Mas o homem falhou em cumprir esse propósito na sua desobediência. Esse plano de Deus para a humanidade é caracterizado de três maneiras diferentes e realizado ao longo da história da humanidade. A Bíblia diz que Deus criou o homem para um propósito especial. O livro de Gênesis, né, que é o primeiro livro, ele descreve exatamente que como Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança,
e os colocou no jardim do Éden para cuidar do jardim e ter comunhão com Deus. Deus deu ao homem a responsabilidade de governar a terra, de cuidar de todas as coisas vivas porque ele havia criado. Além disso, né, Deus criou o homem para ter um relacionamento pessoal com ele, mas este falhou. Por isso, quando lemos lá, né, em Gênesis, vai dizer que Deus colocou guardas, né, anjos com espada circulando, ou seja, cuidando lá do jardim do Éden, e expulsou o homem, né, o ser humano, no caso Adão e Eva, foram expulsos daquele lugar que é conhecido como um paraíso, né? O lugar onde Deus preparou, e a gente vê que ali, né, na sexta-feira a gente leu esse texto, que no fim da tarde, Deus vinha todos os dias, né, ali para conversar com o homem. Naquele dia, quando Deus chega, eles estavam escondidos. Então, apesar da falha desses primeiros, né, seres, desse primeiro homem, apesar da falha e da queda, Deus, ele segue o seu plano na vida daquele que quer a partir dessa condição. Qual a condição? Separado de Deus. Perdeu a vida que Deus havia preparado para ele. Separou-se, né, morreu espiritualmente, mas a partir daí Deus quer continuar o seu plano, né? O inimigo das nossas almas, ele pensou que havia frustrado o plano de Deus, né? Mas Deus não é como nós, que só vemos o presente, o agora, né? Mas a Bíblia diz que Deus, ele conhece todas as coisas. Antes que algo venha a existir, ele já conhece, né? Nós é que somos limitados como seres humanos. E Deus sabia exatamente, a gente vai ver isso, Deus sabia exatamente aquilo que iria acontecer com o homem, e ele tomou providência. Então o primeiro ponto que nós vamos tratar dentro desse plano é exatamente a salvação. E João 3,16, né, o versículo que nós já lemos, nós vamos ler o 16 e o 17, reler novamente, versículos 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Antes da queda do ser humano, né, Deus já sabia disso. Por isso, o Cordeiro foi preparado para o sacrifício antes da fundação do mundo. Ou seja, quem que pode prever algo assim? Somente um ser, né, supremo, superior, todo-poderoso como Deus. Ele sabia exatamente qual seria, né, o destino, o que aconteceria. E antes dessa criação, ele já providenciou o Cordeiro. O Cordeiro, ele foi preparado antes da fundação do mundo, né? Isso é uma citação bíblica que se encontra em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e versículo 20. Que diz o seguinte: conhecido acerca do Cordeiro ali, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Antes da criação do mundo, antes da criação do homem, antes da criação de todas as coisas, Deus já havia preparado o Cordeiro para o sacrifício. Então, essa citação bíblica, ela se encontra nesse texto, e essa passagem se refere a Jesus, né, que foi escolhido por Deus para ser cordeiro sacrificial antes mesmo da criação do mundo. A citação sugere que a morte de Jesus, ela foi planejada desde o início dos tempos, né, que foi enviado à terra para cumprir essa missão. Vamos ler o versículo. Já lemos, né? O versículo 20, né? Vê o versículo 19, por favor. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes, né? Então, de acordo com a palavra de Deus, Deus já sabia todas as coisas. Aliás, Ele sabe. Ele sabe hoje, saberá amanhã,
né, saberá eternamente. Quando tudo passar, Deus vai continuar sabendo de todas as coisas, porque Ele é Deus, né? E a Bíblia diz que Deus é antes de todas as coisas e Ele continuará sendo Deus depois que tudo passar, porque tudo vai haver um tempo, né? Haver um término. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles permanecerão para a eternidade. É a promessa de Deus para nós, né? Para mim, para você, para todo ser humano. Nesse plano, né? Nesse plano de Deus para a humanidade, vamos ver o segundo ponto, que é exatamente, o primeiro é salvar. Deus preparou o Cordeiro para salvar o homem dessa condição de pecado. Dá uma nova oportunidade de vida, né? Tirando da morte e trazendo para a vida, através do sacrifício de Jesus. O segundo ponto é que Deus quer capacitar, Ele capacita esse salvo com o Espírito Santo. E a gente vai ler Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Joel, capítulo 2, 28 a 32. Depois disso, isso é a promessa de Deus. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. De acordo com a Bíblia, com esse texto, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa era uma profecia lá em Joel. E essa profecia, ela falava acerca da descida do Espírito Santo. E ela foi cumprida. Ele profetizou no profeta Joel, que é um dos profetas menores. E depois, né, da vinda de Jesus, a primeira promessa, né, do Salvador, a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriu em Atos capítulo 2. Então essa profecia fala sobre um tempo em que Deus derramaria do seu Espírito sobre todas as pessoas, independente da idade, do gênero ou posição social. Isso significa que todos terão a oportunidade de receber o Espírito Santo e serem transformados pelo seu poder, né? A profecia também fala sobre os sinais que acompanharão esse evento, né? Como sonhos, visões, prodígios no céu e na terra. Interessante, né? Lembra o tema, o plano de Deus para toda a humanidade? Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Crianças, jovens, velhos, idosos, né? A condição necessária para receber esse derramamento do Espírito Santo era submeter-se à vontade de Deus e obedecer. E é um plano integral, né? O derramamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus para mim e para você, e para todo aquele que crê em todo o tempo. Ele não exclui, né? Por isso, lá a profecia diz: seus filhos, né? Vossos filhos, vossas filhas, seus velhos terão visões, né? Os servos e as servas. Então, essa promessa está acessível a todas as pessoas. E houve então um cumprimento dessa promessa lá em Atos 2. Eu gostaria que a gente lesse, porque nós vamos para o terceiro ponto. O primeiro ponto do projeto de Deus para a humanidade é salvar. Segundo, capacitar com o Espírito Santo. E terceiro, enviar para a missão. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 11. A partir do versículo 11. Atos 2, 11.
A missão de Deus, né, que Ele envia o seu povo é exatamente anunciar o Evangelho. Quando o Espírito Santo veio, né, e esse texto de Atos capítulo 12, ele registra esse tempo, esse momento, né, do cumprimento dessa promessa de Joel. Ali os discípulos de Jesus, e naquele momento, né, eram 120 homens e mulheres que estavam lá no cenáculo, aguardando o cumprimento dessa promessa. Eles foram então cheios por esse Espírito que veio. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz por todos os pecadores, para lhes dar salvação, e todo aquele que nele crê será salvo. Essa era a mensagem que eles deveriam anunciar. Essa mensagem seria a mensagem, e é a mensagem a ser pregada por mim e por você, né? Pois, como igreja do Senhor, você e eu temos essa responsabilidade de fazer isso. Os primeiros discípulos ali, quando eles receberam o Espírito Santo, o cumprimento da promessa, eles entenderam isso, mas não era apenas uma coisa humana, não era apenas algo, digamos assim, um conhecimento, mas eles foram impulsionados pelo poder de Deus para essa ação do Espírito Santo sobre toda a terra. A promessa que Jesus havia feito, por exemplo, aos discípulos, lá em Atos 1:8, né? A gente vai para o texto ainda, mas Atos 1:8, quando ele diz assim: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos. E lá em Atos 1:8 vai dizer exatamente que viria o poder de Deus e eles seriam testemunhas em todas as nações, né? Judéia, Samaria, Jerusalém, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, aonde essa mensagem chegar e onde houver pessoas, é o confins da terra. Aliás, onde houver pessoas, essa mensagem deve chegar. E esses discípulos entenderam que naquele momento, quando eles receberam essa capacitação do Espírito Santo, eles não podiam ficar mais parados. Eles foram impulsionados, né, a sair pelas ruas, né, e levar esse evangelho. E Deus quer nos usar, né, por isso Ele mandou o Espírito Santo para nos capacitar. Versículo 11 lá, agora de Atos 2. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Pode seguir. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 32. Quando aquele povo, né, olharam para aqueles mensageiros, eles não estavam. Lembra que quando o Espírito Santo desceu, vamos raciocinar um pouquinho aqui. Quando o Espírito Santo desceu, eles estavam onde? No cenáculo, 120. No momento que o Espírito Santo veio sobre eles, eles agora não ficaram mais naquele ambiente, eles saíram agora para as ruas. Por isso eles disseram, né? Estavam falando agora para a multidão, aquela multidão que estava vendo o que estava acontecendo sobre eles, algo sobrenatural. Por isso disseram que eles estavam embriagados.
E aí eles começam, né, a anunciar as maravilhas de Deus em todas as línguas e idiomas daquele povo que estava ali vendo eles. Aqueles dias ainda eram dias onde o povo ainda estava na cidade, muita gente, porque havia passado a Páscoa. E quando havia uma comemoração da Páscoa, vinha gente de vários lugares, né, principalmente pessoas que tinham interesse, eram judeus e outros não, mas vinham para aquelas festividades. Havia muita gente ali quando se cumpriu exatamente essa promessa. E havia muita gente também por causa da festa das semanas, festa do tabernáculo, que é chamado hoje como dia de Pentecostes, né? Então havia muita gente naquela cidade. E aí Pedro, ele faz essa defesa, eles não estão embriagados, eles estão, não é hora ainda, né? Não seria hora ainda para alguém estar embriagado. Estão falando das grandezas de Deus. Ele diz: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Siga. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Aí, né, veja que esses homens, discípulos, seguidores, homens e mulheres, quando receberam o Espírito Santo, né, eles não ficaram mais dentro de um lugar preso ali, impulsionados, né, por esse poder para realizar a missão de Deus. Então, quando Deus derramou o Espírito Santo, capacitou o seu povo e eles saíram às ruas. O povo saiu às ruas. As pessoas de hoje, né, nas igrejas, têm confundido, né, o propósito para o qual Deus derramou o Espírito Santo sobre sua igreja. Acham que é para apenas, o Espírito Santo foi dado apenas para ficar dentro do salão do templo, né, cantando, levantando as mãos, dando aleluia, glória a Deus. Isso aí é a celebração que se faz, né, quando o povo se reúne. Mas o lugar do povo, o lugar da igreja é falar do Evangelho nas ruas. Onde estiver, né, onde estiver pessoas necessitadas, aí deve estar a igreja, né, compartilhando a mensagem do Evangelho. Foi o que esses homens fizeram. Quero dizer, nessa noite, nós vamos encerrar. Deus quer usar o seu povo. Ele quer usar eu e você para, assim como os discípulos, anunciar as maravilhas de Deus. E isso, né, essa vontade de Deus muitas vezes vai contra a nossa natureza humana. Né, porque a nossa natureza humana quer o quê? Quer conforto, né? Quer sombra e água fresca, né? Quer sombra e água fresca. A sombra e água fresca, ela faz parte da nossa caminhada, mas não é todo o tempo, né? Mas o povo, a igreja de Deus, ao invés de estar, quando eu estou falando em igreja, estou falando o povo de forma geral. Nós, incluindo, né, as igrejas do povo de Deus, muitas vezes as pessoas querem ficar dentro do templo, né? O Exército de Salvação, há alguns anos, não muitos, mas poucos anos, né, lutou muito com essa questão para definir ou traduzir para o povo qual era a identidade do Exército de Salvação. Porque não se sentia como igreja. Sabe por quê? Porque a ideia da igreja era o quê? Era um povo dentro de um espaço
apenas ali. Quando o exército entendia que foi chamado para estabelecer uma missão, e essa missão era pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E dentro da igreja, nesse ambiente, a gente não consegue pregar para todas as pessoas. Por isso é necessário, né, ir além das 4 paredes, né, e sair para anunciar o evangelho. E o Espírito Santo, ele capacita para isso, exatamente, né? Então, a capacitação do Espírito Santo de Deus é exatamente para nos impulsionar, nos dar poder, nos dar ousadia, nos dar coragem. Porque para pregar o evangelho temos que ter coragem. Coragem para sair do nosso eu humano, né? Que quer ficar parado, ficar na sombra e na água fresca, né? E ir onde estão os necessitados e levar essa palavra de Deus. Porque a palavra não é nossa. O evangelho não é nosso. O evangelho é de Deus. E Ele nos chamou e Ele nos capacita para a gente levar essa palavra aos necessitados. E é isso que o Exército de Salvação entende, é isso que nós devemos entender. Quando eu digo Exército de Salvação, como igreja, né? Então, por isso, muito tempo o Exército de Salvação resistiu em usar o nome nos seus templos, igreja. Porque entendi que essa ideia da igreja passa uma mentalidade para as pessoas que devem ficar dentro. Mas a igreja quer dizer povo de Deus, povo chamado por Deus, salvo dos seus pecados e capacitado pelo Espírito Santo para levar essa palavra do Evangelho a toda criatura. Amém? Que o Senhor nos capacite a isso. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Tá bom? Para ali. E cantemos um coro. Não vou tocar o violão, mas vamos cantar como forma de oração. Espírito, enche a minha vida. Eu e você podemos cantar aí no seu lugar. E que essas palavras possam ser uma oração ou, né, um sinal de que você deseja um compromisso com Deus. Para viver o seu evangelho e compartilhar essa palavra com aqueles que necessitam. Cantemos então. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez em oração, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Ainda de olhos fechados, eu vou orar, mas escute aqui. Se você se sente incapaz, né, e você por si mesmo se sente incapaz de falar do nome de Jesus, de compartilhar o evangelho com outras pessoas, você pode fazer a oração dizendo: Senhor, Deus, Espírito Santo, enche-me, capacita-me com o teu poder, para que me seja dado ao abrir da minha voz ousadia, coragem, intrepidez, sabedoria, poder, para que eu compartilhe a tua palavra, pois é a tua vontade, Senhor. E através de compartilhar a tua palavra, ó Deus, que as pessoas ouvirão, conhecerão o Senhor Jesus Cristo
e poderão entregar-se a Ele. Faça essa oração com confiança e Deus lhe capacitará com o poder do alto. Oremos então. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, nessa noite, porque o Senhor nos conduziu a este lugar, Senhor. Te louvo, ó Deus, por cada uma das pessoas que aqui estiveram, vieram te adorar, ó Deus, aprender de Ti, ouvir a Tua voz, e que o Senhor, de fato, ó Deus, tenha falado o coração de cada um, ó Pai, de cada um dos nossos irmãos, ao meu coração, o coração de todos, o coração também de todos aqueles ouvintes, ó Deus bendito, que tem, através dessa palavra, dessa mensagem, Pai querido. Deus, ao sairmos para as nossas casas, que a Tua bênção permaneça sobre nós, a Tua presença, Senhor, o Teu poder, ó Deus, o poder do Espírito Santo, e que ao sair possamos, ó Deus, levar a convicção da necessidade de compartilhar o Teu Evangelho, que tenhamos ousadia, Senhor, e falar do Teu grande amor, Jesus, que morreste na cruz por todos nós e por toda a humanidade. Assim abençoa o Teu povo, ó Deus, e nos dá uma semana feliz e abençoada em Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus nos abençoe. Vamos em paz.